né, o juiz que forjava relatórios para incriminar outras pessoas nos seus inquéritos que ele mesmo comandava no STF, esse cara vai e começa a colocar adiante, um esquema, uma fraude judiciária para tentar pegar meu passaporte. No Brasil existe uma ditadura, esse é o termo correto para a definição hoje do que está acontecendo no Brasil. Ele é o linha de frente para cometer essas arbitrariedades todas. A gente vai fazer justiça com o linha de frente. Os demais são livres para seguir a Constituição ou ter o mesmo destino do Alexandre de Moraes. Toda ditadura, gente, antes de terminar, ela dá uma apertada, né, na repressão. Isso daí é o normal. A gente vai ver qual vai ser o último esperneio, os últimos esperneios aí do Alexandre de Moraes. STF forma maioria e mantém a suspensão do Rumble no Brasil. É isso mesmo. A primeira turma do Supremo Tribunal Federal formou maioria nesta sexta para ratificar a decisão do ministro Alexandre de Moraes, que determinou a suspensão da operação da plataforma de redes sociais Rumble no Brasil. A decisão foi apoiada pelos ministros Flávio Dino e Cristiano Zanin, que acompanharam os votos de Moraes. Durante seu julgamento, Moraes criticou o fundador da plataforma, o Chris Pavlovski, acusando de confundir liberdade de expressão com uma inexistente liberdade de agressão. O ministro também afirmou que Pavlovski confunde deliberadamente censura com proibição constitucional ao discurso de ódio e de incitação aos atos antidemocráticos. Em suas redes sociais, o jornalista Paulo Figueiredo comentou a decisão da primeira turma do STF. Ele diz: "Que gostoso, não é só Moraes ficando sem visto para os Estados Unidos. Vai a primeira turma inteira, fora os delegados, etc. Vamos agora para as sanções financeiras", comentou ele. Defesa de Bolsonaro tenta afastar Moraes, citando juiz de garantias. Isso mesmo. A defesa do ex-presidente Jair Bolsonaro apresentou ao Supremo Tribunal Federal uma resposta à denúncia feita pela Procuradoria-Geral da República sobre a suposta tentativa de golpe de Estado em 2022. O documento destaca a necessidade de reavaliar contornos do juiz de garantia no sistema penal brasileiro, argumentando que a questão merece uma nova análise. Segundo o advogado Celso Vilardi, essa discussão é especialmente relevante nos casos de competência originária da Suprema Corte, que geralmente não exigem o duplo grau de jurisdição. Atualmente, a legislação prevê que cada processo penal seja supervisionado por 2 juízes, o juiz de garantias, que acompanha a fase de inquérito, e o juiz de instrução e julgamento, que atua depois que o Ministério Público apresenta a denúncia. No entanto, essa estrutura de duplo juízo, estabelecida pelo pacote anticrime, não é aplicada aos processos originários do STF e do STJ. E caso a figura do juiz de garantias fosse adotada pelo Supremo, Alexandre de Moraes, que está responsável pelas investigações sobre a tentativa de golpe, não poderia julgar o caso em questão. Vilardi argumenta em favor do impedimento de Alexandre de Moraes e destaca a importância do juízo de garantias para assegurar a constitucionalidade do processo penal, conforme firmado anteriormente pelo próprio ministro Dias Toffoli. Mas sabemos que eles já rasgaram a Constituição há muito tempo e é bem possível que recusarão qualquer tentativa de afastar Moraes. O que me deixa indignado aqui não é esse pessoal mentir pelo mundo inteiro, né, dizendo que havia uma ditadura em curso no Brasil quando o presidente era Bolsonaro, quando na verdade Bolsonaro não censurou nenhum deles. Todos eles estavam podendo sair do Brasil, todo mundo estava com seu passaporte, todo mundo tinha rede social, nenhum jornalista de esquerda teve a sua conta bloqueada. E olha que eles fizeram muita coisa agressiva, né? Chegaram a jogar bola com a cabeça decapitada do Bolsonaro. Vocês lembram daquela peça publicitária? Mas daí eles vêm querer dizer que eu sou uma ameaça? Por que eles podem? Inclusive, eles foram antes ao exterior para fazer isso. E eu, quando eu realmente estou defendendo pessoa que foi censurada, jornalista com conta bloqueada, jornalista sem passaporte, Clezão que morreu na cadeia, golpe de Estado da Disney, que querem colocar, né, condenações de até 40 anos contra o Jair Bolsonaro, por que eu não posso? Por que eu passo a ser uma ameaça à democracia? Isso aqui é para deixar na cara, né, para mostrar para todo mundo que no Brasil já não existe mais justiça.
O Brasil existe uma ditadura. Esse é o termo correto para a definição hoje do que está acontecendo no Brasil. Um deputado federal que saia do país e que daí, né, num jogo combinado, numa armação total, os seus opositores do PT pedem seu passaporte e o juiz que disse que queria me pegar vai, né, o juiz que forjava relatórios para incriminar outras pessoas nos seus inquéritos que ele mesmo comandava no STF, segundo as matérias da Folha, do Glenn Greenwald, jornalista vencedor do Pulitzer, esse cara vai e começa a colocar à frente, adiante, um esquema, uma fraude judiciária para tentar pegar meu passaporte. Uma fraude judiciária porque é o seguinte, ele já tem a sua opinião formada. Ele mandou para a PGR só para ver se consegue dar alguma tintura de democracia nisso. E a PGR, muito provavelmente, né, vai fazer o jogo dele, assim como está fazendo na questão do golpe de Estado. Mas ainda que não faça, eu pergunto para vocês, se coloquem no meu lugar. Você ficaria tranquilo de continuar denunciando esses abusos? Depois disso tudo feito, sendo que o Alexandre de Moraes no passado já passou por cima das ordens da Procuradoria-Geral da República? Eu cito 2 exemplos aqui. Um exemplo foi em maio de 2025, quando, mesmo tendo parecer contrário da PGR, ele montou uma operação da Polícia Federal para cumprir mandado de busca e apreensão contra o presidente Jair Bolsonaro. E depois a própria abertura do inquérito das fake news, que foi aberto lá em 2019, até hoje, em 2025, não acabou. 6 anos de investigação, não conseguem provar nada. Esse inquérito foi aberto sem, né, que a PGR se pronunciasse. E, após Dias Toffoli abri-lo, na verdade, ele não fez uma distribuição, um sorteio, para ver quem é que comandaria, né, com isenção esse inquérito, que não deveria nem ter sido aberto. Mas vamos lá. O Dias Toffoli foi e nomeou o Alexandre de Moraes direto relator desse inquérito. Então, o Alexandre de Moraes, ele é o linha de frente para cometer essas arbitrariedades todas. A gente vai fazer justiça com o linha de frente. Os demais são livres para seguir a Constituição ou ter o mesmo destino do Alexandre de Moraes. Eu não estou fazendo uma ameaça. Eu só estou concluindo. Ou vocês acham mesmo que o Alexandre de Moraes vai ser sancionado, depois vem alguém e começa a levantar as bandeiras da censura, chuta o X daqui, dá um abraço lá na mulher que fala palavrão pelo Elon Musk, congela a conta da Starlink e tudo certo? Vocês têm certeza mesmo que isso daí é uma possibilidade? E perfeito. Vocês acham mesmo que o mundo vai acreditar que vocês estão defendendo a democracia querendo pegar o passaporte do deputado federal mais votado de toda a história do país? Que agora, né, tudo indica, será o novo presidente da Comissão de Relações Exteriores e Defesa Nacional. Vocês realmente acreditam que isso daí é uma boa estratégia? Toda ditadura, gente, antes de terminar, ela dá uma apertada, né, na repressão. Isso daí é o normal. A gente vai ver qual vai ser o último esperneio, os últimos esperneios aí do Alexandre de Moraes. Eu tô gostando de ver algumas matérias da imprensa, né? Já saiu lá que ministros da STF estão discutindo se o ritmo, né, acelerado do processo contra Jair Bolsonaro. Eu relembro aqui um inquérito que ficou meses, quase ano, na Procuradoria-Geral da República, com uma equipe de procuradores debruçados em cima do inquérito do chamado do golpe de Estado da Disneylândia, e agora dão 15 dias para a defesa de Jair Bolsonaro apresentar a defesa, né, para os seus advogados apresentarem defesa. Coisa mais comum que existe no processo é a dilação desse prazo, mas isso daí foi negado aos advogados de Jair Bolsonaro. Vamos ver as cenas dos próximos capítulos, né? A gente já não tem mais opção. A nossa opção é lutar contra essa ditadura e contem comigo. Talvez eu tenha nascido só para esse momento aqui. Só para estar aqui hoje, né, usando uma rede de contatos que eu fiz, que eu nunca imaginei que serviriam para isso. A nossa ideia é sempre atrair mais investimento no Brasil, porque isso daí significa mais geração de emprego, né, mais pujança econômica. Esse sempre foi o meu objetivo como deputado. E
vamos ver, né, as cenas dos próximos capítulos. Um abraço a todos vocês, obrigado por me apoiar, por me seguir nas redes sociais. Fiquem com Deus. O Bolsonaro ele apresenta defesa no STF e nessa defesa ele detona as ilegalidades contra ele na investigação da trama do golpe. E eu vou mostrar para você aqui 5 pontos dessa defesa. Olha, todo mundo já sabe que o Bolsonaro já está previamente condenado pelo Supremo, que não esconde que vai condenar Bolsonaro. E além disso, faz questão de anunciar isso praticamente todos os dias na imprensa, dizendo que Bolsonaro não passa de 2025 sem ir para a prisão. Mas ontem à noite, a defesa de Bolsonaro e dos demais réus da trama golpista apresentaram suas primeiras petições de defesa no caso, as chamadas respostas à acusação ou defesas prévias, como a gente chama. No caso de tribunais superiores, às vezes a gente chama de defesas preliminares aí, porque o juiz, depois dessas defesas, é que vai decidir se ele vai receber ou não a acusação, se ele vai dar início a um processo criminal ou não. Fica aqui comigo, então, que eu vou destrinchar agora para você os 5 pontos principais da defesa do Bolsonaro. Bora lá entender o que a defesa do Bolsonaro alegou nesse momento. Primeiro ponto. A defesa afirmou não ter tido acesso integral às provas dos autos. Gente, não é à toa que os advogados do Bolsonaro começam a defesa falando disso. Nos últimos dias, não só a defesa do Bolsonaro, mas também dos demais réus têm reclamado que o STF e a PGR não deram acesso integral às provas dos autos, mas apenas a trechos recortados de mídias, conversas, diálogos e outras provas. Ou seja, a defesa alegou que as provas que está recebendo, assim como as outras defesas alegaram a mesma coisa, que essas provas que estão recebendo das autoridades estão sendo previamente selecionadas, como se o STF e a PGR estivessem entregando apenas o que eles quisessem que a defesa olhasse, aquilo que eles quisessem que a defesa tivesse acesso, e não a íntegra dos materiais e das provas. Isso aqui é uma ilegalidade óbvia que fere de morte o direito de defesa, porque não cabe ao STF e à PGR definir o que a defesa pode ou não acessar em termos de provas. Eles têm que dar acesso a todas as provas que forem relevantes. Apenas na posse de todo o acervo probatório é que a defesa vai poder analisar, decidir o que é importante ou não para eles, que vai poder entender o caso e construir as hipóteses, quais são as hipóteses alternativas à acusação, que vai poder olhar e ver se tem nulidades e irregularidades praticadas. Isso aqui é algo básico do direito penal. Para a gente ter uma referência, nos Estados Unidos existe uma regra que é chamada de Brady Rule, que basicamente significa o seguinte: a acusação é obrigada a entregar para a defesa todas as provas da investigação, inclusive e especialmente as provas que podem inocentar o réu, independentemente de o réu ter pedido ou não a entrega dessa prova. Ocultar provas é até considerado prosecutorial misconduct, ou seja, é um desvio ou infração funcional do promotor ou do procurador. Essa é uma obrigação da acusação que é entendida como de caráter constitucional, deriva do devido processo legal, do direito de defesa. E se a acusação não cumprir essa obrigação, isso pode gerar anulação de todo o julgamento. Essa regra ela foi assentada pela Suprema Corte Americana no julgamento Brady versus Maryland, lá de 1963, e é considerado um marco legal na garantia do direito de defesa e do devido processo legal. Aqui no Brasil não é diferente, ou pelo menos não deveria ser diferente. E esse dever do Ministério Público de revelar para o réu todas as provas necessárias para a sua defesa é algo que é intrínseco, é inerente aos princípios constitucionais da ampla defesa e do contraditório, da paridade de armas, do devido processo legal. Isso é algo com que a gente se preocupava muito lá na Lava Jato. E eu lembro da gente ter amplas discussões entre os procuradores sobre isso, com os promotores mais experientes, dizendo claramente que tudo que era relevante tinha que ser disponibilizado para as defesas. Se está gostando da explicação, está entendendo melhor? Vai curtindo então com força o vídeo e vamos para o segundo ponto, que é a defesa pediu o julgamento desse caso no plenário, quando o caso hoje está na turma. Os advogados do Bolsonaro eles também bateram muito nessa tecla de que o julgamento tem que acontecer no plenário do Supremo, com os 11 ministros, e não na primeira turma, em que Moraes praticamente domina ali os outros 4 ministros e vai conseguir impor uma condenação unânime a Bolsonaro e aos demais réus. Esse ponto aqui é crítico, porque a acusação da PGR coloca o 8 de janeiro como ápice da trama do golpe. E os réus do 8 de janeiro eles foram julgados pelos 11 ministros no plenário virtual. Como pode, então, agora, a trama principal do golpe ser julgada por um outro juiz, a primeira turma do STF, se os casos são tão relacionados a ponto de o 8 de janeiro ser considerado o ápice? Não dá. Os casos conexos
são julgados pelo mesmo juiz. É uma regra básica, é uma regra elementar do processo penal essa. A defesa também alega que o regimento interno e a Constituição impõem que a competência para julgar um ex-presidente é do plenário e não da turma. Então esse foi o segundo ponto e vamos para o terceiro, que é o pedido para aplicação do juiz de garantias. Aqui a defesa do Bolsonaro pede a aplicação da regra do juiz de garantias, que foi aquela mudança feita em 2019 pelo pacote anticrime, que criou no Código de Processo Penal uma figura nova, essa tal do juiz de garantias, que estabeleceu que a fase de investigação deve ser feita por um juiz e a fase de julgamento deve ser feita por outro, separando o juiz da investigação do juiz do julgamento, para evitar a contaminação do julgamento por um juiz que já tem uma opinião formada sobre aquele caso específico. E o STF já decidiu, contudo, que o procedimento do juiz de garantias, que separa essas funções de juiz julgador e juiz investigador, não se aplicaria essa figura, essa separação, aos casos que são julgados originariamente nos tribunais. Só se aplicaria para a primeira instância, para juízes aí mortais e não para os Supremos do Limpo. Mas a defesa do Bolsonaro pediu que isso seja reavaliado. Vamos para o quarto ponto. A defesa aponta várias ilegalidades na investigação, mostrando que o Moraes decidiu várias medidas cautelares, como buscas e apreensões, quebras de sigilo, prisões de forma monocrática, ou seja, sozinho, sem nunca submeter as suas próprias decisões ao colegiado da primeira turma, violando aí o direito de defesa dos investigados. Além disso, a defesa do Bolsonaro afirma também que por várias vezes Moraes agiu como acusação e decidiu sem a participação da PGR, o que é obviamente ilegal, como a gente sempre diz aqui, por violar o sistema acusatório, algo que todo mundo sabe que Moraes faz há muito tempo e que é totalmente errado. Bora para o quinto ponto. A defesa também diz que sofreu document dump. Então, o que é isso aí, document dump? É ao mesmo tempo que a defesa não teve acesso à íntegra das provas, os advogados do Bolsonaro, eles estão falando que eles foram soterrados com milhares de documentos, páginas, informações desconexas, é um dump aí de provas em cima deles, e isso dificulta a compreensão da denúncia e da investigação, confundindo a defesa e impossibilitando que se desse uma resposta adequada dentro do prazo de defesa, que é curto. Diante disso tudo, é que a defesa pediu ao Supremo um saneamento do processo, ou seja, uma organização, uma arrumação do processo, com um novo prazo adequado para analisar todas as provas antes de o juiz Alexandre de Moraes, antes de a turma decidir se vai ou não receber a acusação e dar início ao processo. E faz sentido, gente, porque o Ministério Público ficou meses analisando o relatório da polícia, mesmo havendo o réu preso por mais de 30 dias sem denúncia, o que é ilegal. Na Lava Jato, a gente corria para oferecer as denúncias em 30 dias, mas a PGR excedeu, o que mostra que tem muita coisa para ser analisada, e aí não tem como se exigir que a defesa apresente um prazo menor. Gente, e aí? Vocês acham que a defesa vai conseguir sucesso nas suas teses e estratégias nesse pedido que ela fez? E uma coisa pode ter chamado a sua atenção, deixa eu complementar aqui. Cadê as defesas de mérito, dizendo que não fez, dizendo que não foi bem assim, que a lei não se aplica, que não é crime? Esse normalmente não é o momento em que as defesas apresentam suas defesas de mérito. Isso fica lá para o final, para o momento que a gente chama de alegações finais. Hoje não existe mais propriamente esse nome no processo penal, mas são alegações finais que são feitas lá no final do processo e nesse momento que normalmente se entra no mérito. Nesse momento agora, é um momento de defesa preliminar, com questões aí processuais, questões normalmente que são apresentadas nesse momento. E você acha que tem alguma chance da defesa do Bolsonaro conseguir sucesso? Olha, gente, todos os pedidos de aumento de prazo feitos pelas defesas foram totalmente rejeitados, tanto pela PGR quanto por Moraes, e como os ministros já anunciaram para a imprensa que querem condenar o Bolsonaro ainda neste ano, a chance da defesa alcançar sucesso é mínima. Eles vão fazer de tudo para correr com esse processo, para prender Bolsonaro o quanto antes. Tudo, então, não passa de um teatro macabro, um grande faz-de-conta de processo criminal em que a condenação é certa, e o fim da trama já foi estabelecido muito antes de os atores aparecerem nesse novo palco. O que parece é que realmente existe sim uma trama golpista, só que é uma trama para infligir um duro golpe em Bolsonaro e na direita. Você concorda comigo? Conta aí para mim sua opinião nos comentários. Bom, pessoal, esse foi mais um vídeo. Eu espero que vocês tenham gostado. Se vocês gostaram, deixa o like aqui para fortalecer nosso canal. Logo eu volto trazendo mais informações da política para vocês. Um forte abraço, fiquem todos com Deus e até a próxima.